sou Cássia Zanini, sou psicóloga, trabalhei muito tempo em organizações nas áreas de recursos humanos, sou formada em terapia de familiar pelo Instituto de Terapia de Família do Rio de Janeiro e sou associada à TFRJ desde 2010 e atuo atualmente nessa gestão na Comissão de Comunicação. Agora, queria apresentar um pouquinho com vocês, com muito prazer, nossa convidada, a Renê da Ramon Bodas. Ela não tem só um nome charmoso, ela é charmosa. A Renê é empresária, tem uma empresa familiar, jornalista de formação e criou há 7 anos o ateliê Corta Costura de consertos e reformas de roupas. Um negócio familiar baseado na sustentabilidade. Renê também é escritora, escreve sobre seu trabalho e as relações humanas de um modo geral. Quem ainda não viu O Fio da Palavra, não perca. É delicioso, divertido e ao mesmo tempo profundo. O Fio da Palavra foi publicado em 2017. E Renê, nós estamos esperando os próximos. Com certeza, tá no forno. Tem um no forno já tem. Opa, opa. A Renê Tem sim. escreve sobre o seu dia a dia no trabalho e sobre as relações humanas em geral. Então, Renê, Comigo, nos né? conte um pouco da sua história. O que que te move? Então, gente, primeiro, boa noite. Eu queria agradecer muito à ATF pela honra e por você, Cássia, pelo carinho, pelo convite. Eu estou muito feliz e muito orgulhosa de estar estreando aqui essa série com vocês. Vamos falar um pouquinho de mim. Primeiro, eu queria falar um pouco, assim, eu sou uma pessoa prolixa por profissão, né? Quem trabalha com varejo fala e conta histórias. Eu sou uma contadora de histórias, sempre. Então, eu fiz algumas anotações, eu não falo bem como a Cássia, e eu vou ler um pouquinho para não me perder, porque tem muita coisa, assim, algumas coisas eu não queria deixar de falar, tá? Então, eu vou consultar aqui as minhas anotações quando a gente estiver falando. O que que me move? A minha história é uma história de empatia, tá? Eu, desde sempre fui uma pessoa que trabalhou pela empatia, eu tenho muita empatia pelas pessoas. Se eu for falar sobre empatia, eu vou perder muito tempo aqui. Eu acho que o mais bacana, assim, o que mais vai dar esse tom da minha empatia é uma história muito engraçada que aconteceu comigo. Eu queria começar com essa história para vocês entenderem o que é a minha empatia. Há muitos anos atrás, acho que na década de... por volta de 95, eu estava saindo de uma loja que eu trabalhava na Aníbal de Mendonça, uma marca bacana, num sábado, e toda arrumada, voltando para casa, fechei a loja, estava indo para casa. Quando eu cheguei na Visconde de Pirajá, estava cheio de camelô. Tinha milhões de camelôs vendendo tudo que você pode imaginar. Eu parei, de repente, no camelô que tinha uma bolsa muito bacana. E essa bolsa eu tinha visto numa viagem recente. Era um modelo da Gucci, uma shopping bag, que é uma bolsa bem grande. E ela tinha sido lançada há pouquíssimo tempo. Eu levei um susto, fiquei parada olhando aquela bolsa. Falei, gente, o que é isso? Como assim essa bolsa já está aqui? No que eu estou olhando a bolsa, começa aquela confusão, todo mundo correndo, sacando tudo. Eles somem, parece que tem um pozinho mágico que eles somem quando eles sabem, os olheiros avisam, né? Que a polícia, o que seria Ipanema Presente hoje em dia, estava chegando para recolher mercadoria. A menina, a camelôa, digamos assim, ela devia ser nova no mercado porque ela se enrolou toda, começou a chorar, ficou triste, quer dizer, ficou desesperada, na verdade. E eu ali no meio daquela confusão, morri de pena dela. E quando eu vi, eu estava ensacando as bolsas, ensacando os óculos, ela tinha bolsas e óculos. Peguei a garota pela mão, saí correndo com os 2 sacos de mercadoria, me escondi com ela atrás da banca de jornal, que era em frente ao meu trabalho. E esse trabalho, e a menina da banca de jornal olhou assim e falou, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo aqui, agachada, cheia de muamba? Então, assim, essa sou eu. Essa é a pessoa, eu sou essa pessoa empática e que não pensa 2 vezes na hora de me colocar no lugar do outro. Então, resumindo a minha história, eu tenho 30 anos de varejo,
tá? Trabalhei com moda esses 30 anos, sempre no varejo. E eu sempre, as minhas equipes sempre tiveram um pouco disso, né? Eram equipes que eu sempre construí para que elas crescessem, as meninas sempre achassem que aquilo não era um trabalho temporário, que aquilo era uma profissão, que elas poderiam crescer. Depois que eu saí do varejo, eu montei uma consultora, eu comecei a ser consultora de estilo, os meus clientes ligavam sempre me pedindo, e eu comecei a fazer malas de viagem na casa das clientes, e nessas malas eu entrava nos closets, né? E é muito interessante, porque quando você entra num closet de uma pessoa, no armário de uma pessoa, você está entrando num universo muito emocional. Você está mexendo Muitas com histórias. muitas histórias, muitas lembranças, muitas opções. Quando a pessoa deixa de usar ou escolhe uma peça, ela está colocando muita emoção e muita história ali. Então, isso despertou muito a minha atenção. A partir desse momento, eu comecei a escrever muito mais. Eu escrevi alguns textos, mas aquilo me estimulou muito. E nessa época, mais ou menos, eu compilei alguns textos e lancei o Fio da Palavra, que é uma compilação desses textos em relação a essa experiência e todas as outras. Durante um tempo eu fiz isso, e em 2013 eu abri a Corta Costura. A Corta Costura é um ateliê até hoje, né? Eu estou há 7 anos com a Corta Costura, um ateliêzinho de reforma de roupas em Ipanema. E quando eu abria porque eu sentia a necessidade de mexer mais com isso de uma forma mais profissional, e mais pessoas tivessem acesso. Eu abri sozinha, sem sócios, e precisava de alguém que me ajudasse, né? Eu estava com 2 costureiras apenas, sendo que uma delas só vinha 2 vezes por semana. Nessa de eu abrir sozinha, eu trouxe a minha família para trabalhar comigo. Então, a minha sogra, de 78 anos, né? Hoje em dia ela tem 78, mas isso é 7 anos atrás, e o meu pai, que tem 87. E as costureiras também são da terceira idade. E foi maravilhoso porque foi a melhor coisa que eu podia ter feito por mim e por eles, né? Pelo negócio também. Assim, você trabalhar com a terceira idade é um ganho infinito, porque a pessoa que sai de casa nessa idade para começar um novo trabalho, ela está se sentindo literalmente renascer, né? O meu pai, eu me lembro muito bem, ilustra bem essa história, quando eu liguei para o meu pai vir para o ateliê, falei, pai, vem para cá, vem me ajudar. E ele não levou muita fé, ou ele levou, mas achou que fosse passar um tempo, botou uma bermuda, uma camiseta, um tênis e foi. E hoje em dia, o meu pai trabalha de calça social, camisa social e sapato, né? Ele se arruma todo, ele chega cheiroso, todo mundo acha o máximo, e aquilo para ele é a principal. Ele tá louco para voltar, e ele tá muito. Aquilo ali realmente é vida, É o né? escritório, não é? É o escritório dele, como ele chama. Eu estou indo para o meu escritório. Porque é totalmente delegado. Ele é uma pessoa hoje em dia muito atuante. A minha sogra, então, nem se fala. A minha sogra tomou conta da costura, ela é uma pessoa extremamente habilidosa, e ela também estava em casa, também estava aposentada, uma excelente dona de casa, mas quando eu trouxe ela para o ateliê, foi uma vida completamente nova. Eles estão em contato com o público, eles conhecem pessoas novas, assuntos novos, eles têm novas responsabilidades, eles têm um ganho cognitivo maravilhoso, porque meu pai hoje em dia mexe em planilha de Excel, ele não sabia ligar um computador, né? Ele trata hoje em dia toda a parte financeira nessa planilha, e ela é uma pessoa assim, super moderna, ela conhece todas as marcas, todas, ela sabe reconhecer uma estampa de luxo apenas olhando para a peça, ela lida com os clientes de uma forma muito criativa, muito carinhosa, com muita autoconfiança. Então, assim, o ganho foi maravilhoso para todos nós. Você Eu acha que tenho eles estão hoje, Renê, mais preparados para viver essa crise? Olha, eu tenho certeza absoluta. Embora tenha sido, obviamente, quem estava a pleno vapor no trabalho, voltar para casa, né, depois de 6, 7 anos, é claro que é um choque, como foi um choque para todos nós. Mas existe um ganho
absurdo, porque eles sabem que tem o seu trabalho esperando, eles sabem que vão voltar, e eles voltaram com outros interesses, outras habilidades, muito mais confiantes. Eu tenho certeza que inclusive me ligam toda semana, quando é que eu volto, como é que eu posso ajudar, o que eu posso fazer aqui dentro de casa. Esse ânimo, essa vida nova, com certeza foi muito importante. As minhas costureiras são todas idosas também. Eu tenho 6 costureiras que se revezam, cada uma de acordo com a sua especialidade, em diárias, né? Enfim, elas são pessoas que vêm de uma situação mais difícil, são todas matriarcas, né? Todas sustentam a sua família e a gente sabe, as políticas de segurança e de saúde são muito deficientes, elas não têm muito apoio, existe aí uma angústia com o futuro, o medo de morrer e deixar suas famílias desassistidas, muita frustração, muita angústia, muita solidão, né? E quando eu formei essa equipe, elas se sentiram literalmente fazendo parte desse laço familiar. Então somos realmente uma família. Tem muita gente aqui curtindo a sua fala. Teve uma pessoa que disse que frequentou muito o seu ateliê, que você ajudou muitas vezes. A Norma está dizendo quantas oportunidades legais de crescimento, trazer a família para junto do seu trabalho. E as pessoas estão curtindo essa oportunidade ímpar no seu negócio e dar atenção aos seus idosos e à sua integração familiar. Estão te parabenizando. Ah, que bacana! É muito gostoso. Esse trabalho é muito gostoso. É muito bom esse trabalho. E as clientes fazem parte dessa família também, né, Cássia? Todas as clientes. Eu entendo isso. A gente sabe que a gente tem a família de origem, nossos pais, avós, tios, primos, a nossa família nuclear, esposos, e maridos e mulheres, e os nossos filhos e filhas. Mas a gente tem também uma família estendida, onde encontramos até os nossos amigos, até aquele nosso vizinho fiel que nos socorre, que na crise fez a compra de supermercado para a gente. Essas pessoas são de grande valia, especialmente para aquelas pessoas que estão passando por mais depressão nesse momento. E a nossa família estendida, como nós terapeutas também carregamos conosco a lembrança de anos e anos das pessoas e das famílias e dos casais que a gente pode ajudar a fazer alguma transformação. Então, realmente é muito interessante. Tem uma pessoa comentando aqui, atenção ao idoso, maravilhosa iniciativa, uma visão ampliada sobre os idosos. Então, um pouco de revolução nas nossas vidas, não é, Renê? Eu queria te perguntar, eu queria te pedir agora para falar um pouquinho mais sobre valores seus, ações que foram vitais na proteção da sua própria família, das suas funcionárias e também da sua empresa, a Corte Costura. A Corta Costura é uma empresa que tem relacionamentos. Estamos aí imersos numa crise que trouxe muitas mudanças e muita tensão. Quais foram os valores? Como é que foi a criatividade para promover as mudanças? Quais são as nossas prioridades? Olha só, eu acho que eu vou ficar na empatia como a mola mestra de toda essa história realmente, né? Essa empatia, ela tem vários braços, várias consequências em relação a essa atitude. Por exemplo, a inclusão, os valores, certamente, a empatia e a inclusão. A inclusão é o seguinte: quando você inclui pessoas no seu propósito de vida, você tem um projeto e essas pessoas são incluídas nesse projeto para andar junto com você, com certeza existe um ganho absurdo de qualidade, tanto nas relações quanto no resultado de qualquer negócio, qualquer propósito, né? Quando as pessoas, aquilo que eu falei dos idosos, né? Quando as pessoas se sentem pertencendo a algo maior, o pertencimento é muito importante. A inclusão. A inclusão, não só a social, a afetiva, assim,
se eu trato o meu trabalho como uma família, mas quando eu falo família, gente, eu não falo família como uma coisa assim, uma instituição, como é que eu vou dizer, amadora, aquela confusão da família, todo mundo brigando, não é isso. Não é aquela excesso de intimidade. Eu digo família porque todos estão orientados com o mesmo propósito. O propósito de que aquilo continue. Agora, então, é muito impressionante porque existe uma corrente muito positiva para que a corta-costura existiu e existe, para que a corta-costura continue funcionando e bem, e atendendo bem os seus clientes e cumprindo o propósito de sustentar todas essas famílias. O que eu posso dizer para você em relação à crise? Quais foram as minhas atitudes? Bom, resumindo, a crise começou, eu fechei o ateliê por volta do dia 20 de março, fui para casa e, como todos nós, muito assustada, né? O que vai ser agora? O que a gente vai fazer? Nos primeiros dias, todo mundo ficou meio sem saber se ia ficar uma semana, 15 dias, 10 dias, de repente, gente, parou mesmo, né? Eu sempre fui uma pessoa de metas, né? Então, todos os dias eu tinha alguma coisa que eu tinha uma meta. Eu tinha que ler um livro, eu tinha que escrever um texto, eu tinha que assistir uma live. O Instituto Rio Moda, ele fez meio que uma maratona de lives, né? No início da pandemia. Foi muito bom. E um conteúdo muito pertinente, espetacular, e eu mergulhei nisso. Durante 10 ou 12 dias, eu assistia live de manhã, webinar de tarde, enfim. Isso mexeu muito com a minha cabeça, surgiram várias ideias, né? A primeira ideia foi entrar em contato com essa clientela. Logo em seguida, quando eu senti que eu entrei em contato e houve um retorno muito carinhoso, muito positivo, eu parei para pensar o que eu faço com essas famílias, né? Essas famílias que estão em casa sem poder trabalhar, com as suas máquinas, mas sem para quem produzir, sem poder sair de casa, porque todas são de grupo de risco, todas sem exceção, meu pai, minha sogra e todas as costureiras. Então, nessa angústia, eu pensei nas máscaras. Foi bem no início das máscaras, né? Eu falei, não sei nem se as pessoas vão sair muito de casa e quando, mas eu vou fazer a máscara agora. Então, a gente ficou linda. Ficou linda, todo mundo gostou muito. A gente bolou na ação das máscaras. Tem uma coisa que eu quero falar aqui. Quando eu pensei em fazer as máscaras, eu dei alguns telefonemas e escutei de algumas pessoas, né? Ah, você vai fazer máscara? Mas já tem muita gente fazendo. Já tem a fábrica do fulano de tal, já fez mais de 1000. Ah, a gente está fazendo a meio... Aí eu parei, eu falei, gente, não importa, eu vou fazer do meu jeito. E o meu jeito vai atingir o meu propósito com as minhas pessoas, eu vou conseguir. E foi assim. Tá? A gente fez muita máscara, elas produziam em casa, eu entregava tudo na casa delas, elas ficaram super animadas, super felizes, trabalhavam com muito afinco, eu exigi bastante, eu pedi muitas quantidades em pouco tempo, porque eu tinha medo que a coisa caísse, e foi essencial esse período, esse trabalho, tanto mental, foi saudável, ninguém ficou doente, graças a Deus, até agora está todo mundo muito bem. E eu consegui sustentá-las em casa e durante até o ateliê retornar. E você fez uma doação grande, não foi? Exatamente. Isso foi muito bacana, porque quando a gente começou a vender muita máscara, eu comecei a receber alguns telefones. E uma pessoa quis fazer uma doação grande e eu fiz uma parceria com essa pessoa e doamos 1000 máscaras para a CUFA, a Central Única de Favelas. E quando elas souberam dessa ação, trabalharam muito, trabalharam de noite, fizeram em tempo recorde. Foi muito bom, muito bom. Eu falei, gente, vocês têm que trabalhar assim na corta-costura, vocês trabalharam com... Nossa, muito rápido! Ficaram muito animadas, foi muito bom, muito bom. Então, tem pessoas aqui comentando, Renê, que num país que idolatra a juventude... Você está me ouvindo, Renê? Parece que congelou um pouquinho. Não, estou ouvindo sim. Congelou? Você está me ouvindo? Estou ouvindo, estou. Ok. Num país que idolatra a juventude, você está dando oportunidade aos idosos e se integrando com eles. A Sheila está dizendo que é importante manter um projeto, produzir e amar o que faz,
que torna o ser humano jovem, independente da idade. Como é que você usou, Renê, a criatividade para promover mudanças durante a crise? Coloquei toda essa energia criativa em cima dessa confecção das máscaras. Uhum. Aí botei as meninas para trabalhar sem parar, escrevi o livro, fiz mais textos, fui agregando as pessoas, eu fiz um, como é que eu vou te dizer, uma pesquisa online para saber o que as pessoas queriam, de que forma elas queriam trabalhar. Deixei as meninas em casa, elas não retornaram para o ateliê fisicamente, apenas uma que vem de metrô, no horário alternativo, bem segura. E basicamente foi isso. Assim, eu cuidei que elas estivessem saudáveis, continuo cuidando, continuo com o esquema de entregar o que eu posso entregar, embora, graças a Deus, o volume esteja crescendo vertiginosamente de trabalho, mas ainda há muita segurança e está tudo correndo super bem. Ok, você trabalhou muito. Muito. Provavelmente você usou, a criatividade veio também do trabalhar. Isso é muito interessante. Nós temos visto nas reuniões de acolhimento, onde discutimos os casos que chegam até nós, no atendimento social que fazemos. Nós temos visto que quando as pessoas que às vezes estão mal, em depressão, encontram uma rota de trabalho, um meio de trabalhar, de prover a sua família, esse mesmo, e poder empregar o seu talento, essas pessoas muda a chave, sabe? Muda a Totalmente. chave, muda a Totalmente. vida. A Rosane está dizendo Totalmente. aqui que valores e propósitos orientaram a sua vida profissional. Muito agradável ouvir sua história, um estímulo nesse momento de crise. Ah, que bacana. Então, Renê, em tempos de crise, quais são as prioridades? Indivíduo, sociedade, a economia, a liberdade, a limitação da liberdade? Cássia, eu acho, sinceramente, que nós somos uma corrente, tá? Todos nós estamos interligados de uma forma ou de outra, todo mundo sabe disso. Somos elos desiguais, mas somos uma corrente, tá? E a gente não pode esquecer disso, tá? A sociedade que a gente vive agora, de uma forma geral, ela ignora essas desigualdades todas que nos diferencia tanto de situação, né? Os preconceitos, a falta de acesso a serviços básicos, tudo isso é muito impactante na nossa vida diária, nas nossas relações. Eu acho que se a gente conseguir basicamente entender que existe um elo muito forte e que apesar de desigual, esse elo ele é essencial para que todo mundo consiga levar uma vida minimamente digna, né? Se a gente puder entender que existe esse elo e quando a gente entende o elo, a gente consegue ajudar ou consegue participar dessa dinâmica, as coisas dão mais certo. No caso dessa crise, então acho que a prioridade é olhar para o outro, entender essa conexão. Basicamente, nessa crise, para mim, o que é necessário é inovação e adaptação, tá? Você tem que, obviamente, você não pode mais fazer o que você fazia antes da mesma forma, né? Você tem que parar para pensar em outras formas de trabalho e de relacionamento e se adaptar. Buscar novas formas de produzir o que você já fazia antes. Caso o seu trabalho, e a gente sabe que muita gente fechou, que muita gente não deu certo, existiu aí. Hoje mesmo eu fiquei sabendo de mais uma pessoa muito querida que teve que fechar o seu negócio. Eu fiquei muito impactada com isso, mas não é o primeiro, infelizmente eu acho que não vai ser o último. Sabe o que eu penso? Eu fico triste, mas eu penso que no fundo, talvez aquilo não estivesse indo tão bem, porque às vezes a gente vai levando, né? A gente vai tentando dar certo além do ponto. Isso já aconteceu comigo, certamente acontece com muita gente. A pandemia não permitiu isso. Muitos negócios que deveriam estar sendo mal geridos ou então não acompanhados de tão perto, a pandemia cortou, quer dizer, ela não perdoou. Acabou, você não tem essa segunda chance.
Então, acho que é a hora de parar para pensar, reavaliar, ver as suas condições, é óbvio, nem todo mundo pode, e repensar de uma outra, como é que você pode atuar nesse mercado, ou no seu mercado, de uma forma mais criativa, ou mais possível, mais possível. Uhum. Tudo é construção, na minha opinião, tudo é construção. Então, é, você diria duas palavras para acolher, talvez até o sofrimento de alguém que está precisando se adaptar, talvez encerrar uma fase, começar outra? Acho que uma, Cássia, eu penso muito nisso. Tudo é uma construção. Quando eu fico triste que alguma coisa não deu certo, eu tenho certeza que aquilo vai ser um aprendizado. Na hora dói, mas Uhum, logo em seguida, se você não se desesperar, na sequência você entende que aquilo tem um propósito. uhum. Assim, a vida é assim, são os estágios dos elos, é a construção. Tudo que você faz acaba te impactando para fazer melhor alguma outra, estar melhor em outra fase da sua vida, né? Às vezes a inadequação num setor não quer dizer inadequação em outro setor, ou em outras Com certeza, condições, com em outro certeza. momento. Eu É, é, sei, pode desculpe, falar. fale. Não, desculpa, pode falar, pode falar. Eu ia dizer que eu sei do seu senso de cooperação, e a Rosane até comentou de onde vem o seu senso de cooperação, esse senso dos elos. Eu sempre trabalhei com gente, né? Eu desde pequena, eu trabalho no varejo há muitos anos. Eu fiz jornalismo, né? O jornalismo tem um pouco isso. Você é curiosa o tempo todo. Acho que a gente tem que ter curiosidade. Como assim passar pela Uhum. vida sem ser curiosa, né? Eu tenho Uhum. curiosidade de saber quando eu encontro um cliente ou uma amiga ou alguém, eu quero saber. O jornalista quer saber tudo, ele quer saber da vida da pessoa, ele quer saber de onde ela vem, o que ela gosta de fazer, o cara chato, né? O jornalista é um cara chato. Eu tento não ser chata, mas eu quero saber. Então, assim, se eu contrato, eu me lembro, uma coisa assim, é bem característica disso. Todas as vezes os meus atendimentos, eles duravam horas. Uhum. E aí o pessoal que trabalhava comigo, como assim, Elia? Você ficou esse tempo todo com essa pessoa? Eu falei, mas ela estava me contando uma história tão interessante. Quer dizer, você tem que ter uma curiosidade. O ser humano, ele quer ser ouvido. E não só Uhum. ouvido na parte boa, né? Eu acho que a nossa obrigação agora, principalmente, é Uhum. também ter um ouvido para as coisas difíceis, ter Uhum. conversas difíceis. Você está me Uhum. entendendo? Olhar o outro com um olhar mais. Eu acho que é a sua profissão, não é isso? Uhum. Olhar com Acolher. compreensão, acolher, ouvir, estar Uhum. presente naquele Uhum. momento que aquela pessoa está querendo ouvir alguma coisa, ou então só falar. Eu Uhum. acho que é isso, mas eu não faço isso da boca para fora. Eu estou interessada, entendeu? Eu quero saber. É isso. Eu soube, esses padrões devem vir provavelmente da sua família, do seu desenvolvimento, esses valores. Certamente você os trabalhou, os construiu durante a vida, mas eles vêm de onde? Cássia, eu sou judia, né? E o Uhum. judaísmo, ele tem muito isso, ele agrega muito as pessoas, sabe? Uhum. A gente aprende que a gente tem que estar sempre junto, as festas está todo mundo junto, tem muita gente sempre se ajudando, tem sempre grandes almoços, grandes jantares, eu aprendi isso desde pequena. Uhum. Então, a minha família é assim também, todos nós nos ajudamos sempre. São os valores que a gente cresce com isso e não sabe mais agir de outra forma. Acho que É. todas as religiões têm isso, com certeza. Mas a minha experiência pessoal é essa. Nós, em terapia de família, também estamos interessados nos resultados dos padrões, nos padrões de relacionamento, de conversação, de valores que as famílias oferecem, às vezes ao longo de gerações, muito mais interessados nos resultados desses padrões, desse relacionamento, no modo como ele acontece, do que, por isso, terapia de família.
o todo é maior do que as partes, estamos Com mais certeza. interessados em não em buscar causas, por que isso aconteceu, por que você fez isso, entrar em discussões ou em conversas violentas, ao contrário, nós estamos procurando a, não estamos procurando culpabilizar. Com E certeza. o todo nas relações de família é mais importante para nós do que as características individuais. Ah, isso aconteceu porque você é assim, então está gerando isso e aquilo. Estamos mais interessados em conversas acolhedoras, sem julgamento, não violentas, que nos levem a uma palavra verdadeira. Sair da É. palavra oca, repetida sem pensar, para uma palavra verdadeira, que tem significado, de alguma coisa que é importante para aquela pessoa e para aquele sistema. Claro, Então, claro. por isso me interessou tanto saber de onde vêm os seus padrões. Existe aí eu tenho uma coisa para falar também. Eu sempre estudei muito o budismo, tá? Porque sempre achei muito interessante o trato do sofrimento das pessoas, né? O budismo trata o sofrimento como algo que é inevitável, mas não é necessário, né? Uhum. Então, quando você encara as dificuldades, né, as suas dificuldades, a dificuldade da pessoa que está ao seu lado, que convive com você, que trabalha com você, quando você encara isso como um fato normal e não alguma coisa que você tenha que eliminar imediatamente, porque, assim, pensa bem, aquela pessoa chata, aquela pessoa, não quero sair com aquela pessoa porque ela está sempre reclamando. Será que ela está sempre reclamando? Será que alguém escuta essa pessoa, né? Uhum. Será que ela tem algum acolhimento de alguém, assim, em algum momento? Lógico que não o tempo todo. Sempre discutiu-se muito na minha casa, sempre falou-se sobre coisas sérias, sempre se pontuou, a gente pontua todas as questões, sabe? Por que isso, por que aquilo? A discussão é muito importante para você poder se ouvir. Às vezes você está Uhum. discutindo com alguém e entende você mesmo, né, que é a história da fala, não é isso? Uhum. Você começa a entender por que você está tão angustiada. Então, eu acho que é um pouco isso. Não existe o acolhimento desse sofrimento, ele pode existir. Não precisa ser o tempo todo gargalhada. Você pode sofrer, mas vamos tratar isso como uma coisa normal, né? Uhum. Acho que é isso. Isso É ajuda preciso ter muito. coragem, né, para ser É, justo. Diz a Monja Coen que a gente precisa ter coragem é. todo dia, um pouco de coragem. Não precisa ser uma super coragem, não precisa ser Não, herói, precisa ser é, corajoso todos os dias para encarar as exatamente, conversas difíceis. É, exatamente. eu queria tocar num ponto, mas se você não quiser responder, eu respeito. Parece que esse poder conversar e poder contribuir com o outro, você estende para além de você. Eu sei que você tem ajudado pessoas a reconstruírem as suas vidas profissionais. Se você quiser contar algum dos seus cases, a gente poderia. Não, sem problema nenhum, assim. Eu costumo, assim, quem está perto de mim, quem precisa, sempre há uma maneira, né? Eu sempre tento fazer alguma coisa por ela. Por exemplo, nesse momento eu estou ajudando uma amiga que, por conta da pandemia, perdeu sua fonte de renda, da sua família, e morava fora do Rio, voltou para o Rio e está precisando reconstituir, né, sua vida familiar, toda a sua história. Ela trabalhou comigo numa marca e eu coloquei ela lá no ateliê para aprender o meu ofício. Né? Estou ensinando o meu ofício para ela Coragem. abrir. Não, pois é assim, eu não há, eu acho que a coragem é admitir que você pode ajudar, né? Porque as pessoas são Uhum. muito ensimesmadas, as pessoas têm medo de tudo. Não precisa ter medo. Se você tiver uma excelente, se você for uma pessoa de boa intenção e na boa intenção você é uma pessoa competente, você faz aquilo com consciência,
tem por que ter medo, né? Então essa pessoa está aprendendo o meu ofício, eu estou ensinando absolutamente tudo para ela, que eu posso, que ela queira aprender, e ela vai abrir um negócio desse onde ela mora, que não é no meu bairro, não é perto de mim, mas com certeza não vai abrir desse tamanho nesse momento, mas eu espero que ela seja muito bem sucedida e sei que ela tem toda a capacidade de ser muito bem sucedida nesse negócio, o que só vai acrescentar, tanto na minha vida quanto na vida das pessoas que trabalham comigo. E você está lidando com esse problema que ela trouxe para você, sem busca de culpados, sem julgamentos, não importa. Lógico. Vamos ressignificar o que aconteceu e fazer uma coisa diferente, um outro olhar para poder superar essa situação, para poder se transformar. E você certamente está se transformando também. Isso sem falar, Renê, do site, né? Como é que é a história do site? Eu tenho... a outra história, né? Eu tenho uma pessoa que também trabalha para mim na costura, que é uma pessoa muito corajosa, que eu respeito muito, é uma matriarca de grande valor e batalha muito pela vida dela, ela cria a neta, em um dado momento a filha dela não pôde criar a filha junto com ela, mas nesse momento ela retornou, e no meio da pandemia ela foi muito, muito trabalhadora, muito empenhada. E a gente conversou um pouco sobre o sustento dela, porque não dava, o que a gente fez não era o suficiente, e no início da pandemia ninguém estava comprando absolutamente nada, ela não estava vendendo máscara, mas a máscara não segurava, né? Uma família inteira, apenas a máscara, no início principalmente. Então eu ajudei ela, dei umas ideias, ela montou um site com a filha para fazer jalecos para médicos. A filha foi super competente, está vendendo super bem e o resgate da família nessa história também foi muito bom, porque elas estão super unidas e virou uma fonte de renda constante para ela. Ela está cheia de encomenda e eu praticamente perdi a costureira, mas tudo bem, eu estou feliz por isso. Não perdi, porque ela reconhece, né, o meu esforço, o meu carinho, e ela disse que não vai deixar de trabalhar comigo, nem que seja uma vez por semana. Apesar de estar toda atolada, cheia de serviço, ela disse que faz questão. Então, assim, só o carinho eu já estou mais do que satisfeita. E mais uma família, né? Mais uma família. Mais uma família inserida e com mais recursos para se transformar. Renê, me dá um instantinho, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui na nossa caixinha para a gente abrir. Ok. Não está aparecendo nenhuma pergunta. Nós estamos chegando já ao fim, estamos aqui com 15 minutos de live, gostaria de abrir já. Nossa, a conversa é deliciosa quando a gente fala de famílias, de crescimento, de coragem, de justiça, de valores, sempre, o tempo passa rápido. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveite o momento que Renê pode nos ajudar. Enquanto as perguntas não aparecem, eu queria saber de você se você acha viável, interessante que a gente crie como se fosse um ritual, sabe? A pandemia vai demorar, as vacinas daqui a 2 anos, e nós ficamos assim, olhando para aquela... às vezes para o nada. Quais são as nossas perspectivas? Quais são os nossos projetos? Como é que a nossa vida se encaixa nessa crise? Como ser criativos? Eu venho pensando nisso, já até conversei um pouco com você sobre isso, porque alguns rituais trazem alguns simbolismos e nos permitem falar. Quando o Adalberto Barreto, que fala muito isso, um médico psiquiatra e criador de rodas para a comunidade do trabalho coletivo, ele fala sempre que quando a boca não fala, o coração adoece. E eu me lembro que num congresso de narrativas, uns 10 anos atrás, veio um assistente social, Caleb, da Nigéria, contando que ele foi ajudar
a população de uma parte do país que abrangia várias aldeias e que tinha sofrido um alagamento. Assim, 300 pessoas morreram, 900 tinham perdido suas casas, foram para campos provisórios, de moradia provisórias. E ele chegou nesses campos e começou a conversar com essas pessoas. Essa conversa sem julgamento, essa conversa íntima, nas quais eles puderam narrar seus sentimentos, as frustrações, as saudades de quem partiu, as preocupações porque a enfermeira morreu e agora o marceneiro morreu. Como podemos reconstruir as nossas aldeias? Não temos dinheiro, como vamos produzir dinheiro? E após essas conversas, eles tomaram a decisão de fazer um ritual simbólico. Eles escreveram na pedra os nomes das 300 pessoas que tinham falecido. E abaixo dos nomes colocaram características dessas pessoas. E só depois de fazerem isso, passarem por esse luto, eles começaram a poder conversar sobre as perspectivas. Sabe, eu acho que eu tenho talento para ser enfermeira. Eu acho que se alguém... As ideias começaram a vir. Eu acho que se alguém da outra aldeia, marceneiro da outra aldeia me ajudar, eu posso aprender. Talvez nós possamos aprender a construir tijolos. E eles foram num movimento de reconstrução das suas vidas. Então, sem negar a pandemia, nada de fazer coisas perigosas com relação a uma doença que pode ser letal. Seria criativo a gente encerrar um ciclo, fazer um ritual para esse momento que já vivemos até aqui e depois continuarmos. Aí eu me lembro da Terezinha Mello, uma terapeuta nossa, que tem 80 anos, desculpe. E ela diz que a vida não se demora no passado, sabe? Então, fiquei pensando se seria uma atitude construtiva, pensar assim, sabe? Começar a encerrar dentro de nós emocionalmente o que passou até agora, nesses 6 meses, 7 meses, quantos forem, passou, e agora? Cássia, eu penso da seguinte forma, nós somos pessoas que precisamos aceitar a nossa vulnerabilidade, sabe? Estivemos agora com isso gritante, essa situação expôs o quão impotente nós somos perante os fatos da vida, né? E como há uma incerteza muito grande sobre absolutamente tudo. Você não pode trabalhar na certeza. O mais seguro que existe é estar bem na insegurança. Então, assim, um ritual específico, pelo menos o que eu penso é o seguinte: vamos aceitar que somos vulneráveis e vamos estabelecer metas curtas. Vamos acordar de manhã, é assim que eu trabalho. Eu acordo de manhã pensando, hoje eu tenho esta meta, esse propósito, hoje eu preciso ter um dia produtivo, vou fazer o melhor que for, vai ser um dia bom. Até agora, as pessoas que estão à minha volta são pessoas que estão indo bem, não tem ninguém doente por enquanto. Vou ficar muito triste pelas pessoas que já adoeceram, mas vamos ter... Eu vou ter um bom dia, eu vou deixar isso para trás. Não para trás totalmente, mas é preciso aceitar e não negar esse estado vulnerável, sabe? É só a partir daí que você consegue seguir em frente. Não é esquecer, é aceitar. Aceitar que a vida é assim, que não existe nenhuma certeza, mas que a gente pode trabalhar em cima disso. Isso para mim é um rito de passagem. É um rito de passagem. Ok. Renê, tem aqui uma pergunta da Vera.
nós temos alguns minutos, bem pouquinho, 5 minutos. Se a gente passar de 1 hora, o Instagram Cai. nos joga fora. Então, Tá queria que bom. você respondesse bem pontualmente essa pergunta, porque eu sei que tem um trecho um texto seu que você gostaria de deixar para a gente queria ouvir. A Tá bom. pergunta é, a sua responsabilidade social, como você se posiciona na vida em relação à responsabilidade social? Eu acho que eu cumpro ela na medida em que eu alcanço. Então, assim, o que eu posso fazer agora? Às vezes eu escuto um pouco das pessoas que você tem que ser uma pessoa, você tem que abraçar o mundo para ser justa. Não, eu acho que a responsabilidade social ela está ao alcance da sua mão. É óbvio que você tem que estar ciente de tudo que está acontecendo e participar, né? E ter a sua opinião e se posicionar. Mas se você pode ajudar a pessoa que está próxima de você a reconstruir a sua vida, você está fazendo muito. Muito. Poucas pessoas fazem isso. Todos deveriam fazer, na minha opinião. Ok. Renê, você quer deixar o seu texto, que ele é muito lindo, eu não Claro. queria perder a oportunidade. Eu vou ler só um finalzinho de um texto que eu fiz sobre os lençóis, né, e que eu publiquei no Instagram, mas que eu acho que fala muito desse nosso momento. No meio do silêncio imposto ao bloqueio, pode haver tempo para alguns de nós pensarem em como podemos reparar a nós mesmos e ao nosso mundo pós-pandemia. Talvez esperar que o que emerge da pandemia seja um mundo remendado, mais forte, um mundo onde as brigas e as lágrimas são visíveis e, longe de comprometer o tecido, agreguem beleza, integridade e força. Muito obrigada, um lindo texto. Apareceu aqui uma nova pergunta. Será que a gente tem um minuto? Não deveria ser estimulante o meio termo entre o pânico de sair de casa e a imprudência de negar a pandemia? Não entendi. Você pode repetir? A Alzira perguntou, não deveria ser estimulado um meio termo entre o pânico de sair de casa e a imprudência de negar a pandemia? Eu acho que é exatamente isso que a gente está fazendo, né? Porque sair de casa sem a prudência de tomar todos os cuidados é loucura. Certo, exatamente, isso mesmo. Exatamente. Terminou? Entendeu o que eu falei? Entendi. Você sai de que você tem que sair de casa sim, com prudência, mas não parar a sua vida. Existem novas formas de você tocar a sua vida adiante com prudência. Você não precisa ficar trancado. Entendeu? Falamos aqui simbolicamente em pegar o momento que vivemos até aqui, encerrar e continuar. Nós temos aqui 2 minutos e pouco mais de 2 minutos. Estou olhando aqui o cronômetro. Então, Renê, eu queria agradecer as pessoas que estiveram aqui com a gente. Quero avisar que essa live ficará gravada e agradecer aqueles que virão posteriormente, porque nós vamos salvá-la no IGTV, ok?